Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Theo na Quarentena, chegando com mais um vídeo aqui, fazendo parte da nossa série de especial em relação aos 70 anos da teledramaturgia brasileira. E o vídeo de hoje é sobre uma novela que marcou gerações. Tem uma novela que marca geração, essa novela marcou gerações, pois ela foi adaptada cerca de 5 vezes para a televisão brasileira. É a novela que mais ganhou remakes por aqui. E claro que ela não poderia ficar de fora dessa nossa série especial. Estamos falando de Éramos Seis. O vídeo de hoje foca na versão de 1994 que foi exibida e produzida pelo SBT. Vamos para o vídeo então. A novela foi escrita por Silvio de Abreu e Rubens Euande Filho, dirigida por Nilton Travesso, inspirada na obra original de Maria José Dupré e foi protagonizada por Irene Ravache e Otton Bastos, seus respectivos personagens, Dona Lola e Júlio Abílio de Lemos. Roda a vinheta então ao som da música Valsinha, de Chico Buarque e Vinícius de Moraes, que era tema de abertura da novela. O cotidiano da vida de Dona Lola, ao lado do marido Júlio e dos 4 filhos, Carlos, Alfredo, Isabel e Julinho, desde quando estes eram pequenos até a idade adulta, quando Dona Lola termina seus dias sozinha numa casa para idosos. A trama se inicia em São Paulo, em 1921, com a família Lemos vivendo na Avenida Angélica, com a luta de Júlio para pagar as prestações de sua casa à Caixa Econômica Federal e para criar os 4 filhos. A história transcorre todos os fatos marcantes da vida de Dona Lola. A dura luta para criar os filhos, a morte do marido que traz uma reviravolta na família obrigando os filhos a abandonarem os estudos e trabalharem, a morte de Carlos, o filho mais velho vítima da Revolução de 1932, os problemas com Alfredo, metido com movimentos políticos e badernas, a união precoce de Isabel com Felício, um homem bem mais velho e casado, o casamento de Julinho com uma moça da sociedade e o desfecho da história com a ida de Dona Lola para um asilo. O período de tempo na novela é mais curto em comparação ao livro. Embora a história termine em 1942, tanto no livro quanto na novela, o início do livro se dá no final de 1914, cobrindo 28 anos da vida de Dona Lola e sua família. Na novela, a trama se divide em 3 fases, começando em 1921, indo até 1922, depois a fase de 1932 a de 1931 a 1932 e depois no ano de 1942. Éramos Seis foi considerada pela imprensa como uma produção séria da emissora. Esther Hamburg disse ao Folha de São Paulo que a novela fez um sucesso discreto. Thelmo Martino, de O Globo, disse que a novela ficou com a fama de um pequeno sucesso, enquanto Nilson Xavier, do Teledramaturgia, disse que foi um grande sucesso para o SBT. A novela venceu a 35ª edição da premiação do Troféu Imprensa de Melhor Novela, sendo até hoje a única telenovela do SBT a receber tal prêmio. Além disso, Irene Ravache ganhou o Troféu Imprensa de Melhor Atriz pelo papel de Dona Lola, sendo a única atriz que ganhou esse prêmio numa novela do SBT. Em 1993, o SBT parou de comprar telenovelas da Televisa e começou a investir em folhetins brasileiros. Logo, em 1994, Silvio de Abreu e Rubens Euande Filho adaptaram Éramos Seis, de romance homônimo de Maria José Dupré. Anteriormente, os dois já haviam adaptado a mesma obra na telenovela homônima da Rede Tupi em 1977. Este remake do SBT é a 4ª versão da história de Dona Lola, que chegava à televisão brasileira. A primeira versão foi em 1959 na Record TV, ainda na fase de 2 capítulos por semana e ao vivo, protagonizada por Gessi Fonseca e Gilberto Chagas.
Cleide Diáconis e Silvio Rocha protagonizaram a segunda versão de 1967, já diária na Rede Tupi. Inissete Bruno e Gianfrancesco Guarnieri, 10 anos depois, a terceira versão na Tupi. Fizeram a terceira versão na Tupi. Éramos Seis foi orçada em 5,5 milhões de dólares em 170 capítulos, sendo cada capítulo tendo orçamento de 35 mil dólares. Quase o mesmo que a Globo gasta numa novela de porte médio, e foi a primeira produção da SBT na Via Anhanguera, no futuro CDT da Anhanguera, que ainda estava em construção, onde foram gravadas as externas da cidade cenográfica, especialmente construída no investimento de mais de 2 milhões de dólares, e que tinha também alguns ambientes reproduzindo o que havia de cenário nos estúdios do bairro do Sumaré, da antiga Rede Tupi, que foram reformadas pelo SBT para gravar a novela. Outras adaptações do livro foram o filme argentino de 1945, com o nome Éramos Seis, dirigido por Carlos Borkowski, que foi a primeira e única versão exibida para o cinema. No ano de 2019, foi exibida e produzida pela Rede Globo a quinta versão da novela, com o nome homônimo Éramos Seis e protagonizada por Glória Pires e Antônio Calone. Prevista para ser lançada em 2 de maio de 1994, o SBT adiou em uma semana a estreia de Éramos Seis por causa da morte do piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. No horário inicialmente anunciado para a estreia, Irene Ravache deu um depoimento dizendo que a novela não poderia ir ao ar num momento tão triste para a população brasileira. Exibida em 2 horários a partir de sua estreia em 9 de maio de 1994, Éramos Seis começava imediatamente após a apresentação da novela das 7 da Rede Globo na época, A Viagem, às 7h45, e reprisada logo após a novela das 8 da época, Fera Ferida. Era uma estratégia do SBT que permitia aos telespectadores assistir às novelas de emissora concorrente para depois trocar de canal e acompanhar Éramos Seis. Ao final de cada capítulo, ao invés de exibir as cenas do próximo capítulo, como era de costume, aparecia um personagem da novela falando com o público, olhando diretamente para a câmera, e falava de seus problemas na história. A Rede Tupi já apresentava esse mesmo recurso na novela Vitória Bonelli, em 1932. Em 5 de dezembro de 1994, após o último capítulo de Éramos Seis, foi exibido pelo SBT o especial reunindo o elenco de Éramos Seis com o elenco de As Pupilas do Sr. Reitor, sua substituta no horário. Apresentado ao vivo por Hebe Camargo, o programa foi transmitido diretamente do Palácio das Convenções do AMB Parque, em São Paulo. Em 2012, o SBT cogitou fazer outro remake da obra, porém desistiu. A novela teve como média geral de audiência em sua exibição original no ano de 1994, 14,73 pontos de Ibope, quando a meta do horário era 7. Ela foi exibida com 180 capítulos entre as novelas Brasileiros e Brasileiras e As Pupilas do Sr. Reitor. A novela foi reexibida no ano de 2001, tendo como média geral 7,35 pontos de Ibope, quando a meta do horário era 10, com 90 capítulos, e foi exibida entre o programa Disney Clube e O Direito de Nascer. Em 2010, o SBT cogitou uma segunda reprise às 10 horas, substituindo a história de Ana Raio e Zé Trovão, porém a ideia não foi para frente. Em 2017, a Rede Globo adquiriu os direitos de adaptação do livro para a produção da quinta versão da telenovela no ano de 2019, que pegou o começo também no ano de 2020. Então, a partir da compra desses direitos, a compra desses direitos impede que o SBT e a Record TV reprisem na televisão aberta suas adaptações anteriores. O vídeo de hoje fica por aqui, agora a gente se encontra no próximo, que será mais um especial.
dessa nossa série, né, especial sobre os 70 anos da teledramaturgia brasileira. E a próxima novela, né, é a novela que conseguiu 100% de audiência em sua exibição original. Estamos falando da primeira versão de Selva de Pedra, exibida em 1972, escrita por Janete Claire, a rainha do horário das 8, do horário nobre. Não tem como falar da história da televisão brasileira e não falar de uma novela de Janete Claire. Combinado então, meu nome é Richard Matan, agradeço vocês pela companhia, forte abraço, beijão, saúde, tchau, tchau.